Se você mora no planeta Terra, com certeza sabe que a revelação de que a Bluey terá um filhote repercutiu pelo mundo todo algum tempo atrás. Mas será que o Jean-Luc pode ser o pai desse protagonista da nova geração do desenho mais famoso do mundo no lugar do Mackenzie, que todos acreditam ser o pai do filhotinho do futuro? Afinal de contas, o herdeiro da cachorrinha azul tem vários detalhes roxos em sua pelagem, que é exatamente a cor do Jean-Luc. Além disso, existem alguns outros pequenos detalhes que podem apontar para essa reviravolta histórica, indicando que esse bebê não é do Mackenzie, e sim do outro crush da Bluey. Confere tudo sobre isso agora. E vem com a gente conhecer um pouco mais do incrível mundo da Bluey. Primeiro vamos começar falando sobre quando Bluey e Jean-Luc se reencontram depois de tantos anos, embaixo da árvore que cresceu da semente que os dois plantaram juntos quando ainda eram pequenos filhotes brincando de caçadores. Nesse momento podemos notar que os dois ficam extremamente empolgados ao verem um ao outro. Isso fica claro pelos enormes sorrisos estampados em seus rostos e, claro, pelas caudas balançando com alegria, principalmente a da Bluey. Afinal, para os cachorros, esse é um dos sinais mais verdadeiros de felicidade. Então, agora usando um pouco de lógica, podemos imaginar que nessa nova fase da vida após o reencontro dos dois antigos amigos, Jean-Luc pode ter apresentado a Bluey alguns dos mais famosos livros da literatura francesa, como O Pequeno Príncipe e Os Três Mosqueteiros. Isso não seria surpresa, considerando que o agora cãozinho adolescente do Canadá que fala francês sempre teve um perfil sonhador e aventureiro. Considerando que tanto a família da Blue Heeler como do Labrador Roxo estão, mais uma vez, em viagem no mesmo camping, podemos deduzir que durante as férias de Jean-Luc com sua família, ele e Bluey provavelmente passaram bastante tempo juntos, assim como fizeram na infância. Mas, dessa vez, eles já eram adolescentes de 12 ou 13 anos, e essa é uma fase cheia de descobertas e aprendizados. Por isso, ao invés de construir cabanas com gravetos e folhas, eles poderiam muito bem dessa vez conversar sobre sonhos, metas e tudo mais que a adolescência traz. Mas, principalmente sobre o futuro. E talvez um futuro que envolva os dois juntos por muito tempo. Agora, para entender melhor essa teoria sobre o Jean-Luc ser o pai do filhote da Bluey, é importante investigarmos a possível vida futura da Bluey. Sabemos que a nossa querida cachorrinha azul não seguiu uma carreira como cantora, algo que ficou bem claro em episódios como Modo de Dança, Dance Mode, ou ainda em Mini Bluey, onde vemos que ela é extremamente desafinada, para nossa alegria e diversão. Sem talentos naturais para o canto, é bem provável que ela tenha focado em seus estudos, concluído uma faculdade e conquistado seu diploma. Prova disso é a imagem digital pendurada ao lado da porta da casa dos Heelers, que claramente indica que a Bluey seguirá um caminho acadêmico. Outra pista sobre seu futuro é seu grande amor pelos livros. Desde pequena, Bluey já demonstrava uma paixão enorme pela leitura, algo evidenciado pela quantidade absurda de livros que ela tem em casa. Isso fica bem evidente no momento em que a Tilly procura livros para devolver à biblioteca no mesmo episódio da Mini Bluey. Com esse perfil, é muito provável que a cachorrinha azul se torne uma pesquisadora ou professora de literatura em um futuro próximo. Quem sabe até mesmo lecionando em uma universidade em Brisbane. E essa teoria ganha ainda mais força quando vemos a Bluey adulta lendo um livro, que curiosamente é da Muffin, embaixo da árvore que ela e Jean-Luc plantaram juntos na infância. Esse detalhe reforça a forte conexão entre os dois, que parece nunca ter desaparecido, e isso pode influenciar bastante na relação dos dois jovens cachorrinhos. E se você, assim como a gente, acha que o futuro da Bluey é algo que ainda vai nos surpreender bastante, comenta aqui embaixo love. Uma das coisas mais incríveis no desenho da Bluey é como ele retrata de maneira única e detalhada a herança genética dos cachorros da série. Cada detalhe é cuidadosamente pensado para mostrar como os filhotes herdam características dos seus pais, criando combinações autênticas de cores e padrões. Por exemplo, é só olhar para Tilly e Brandy para perceber que elas representam misturas equilibradas das características dos seus pais. Da mesma forma, as irmãs Heeler têm cores e formatos que são praticamente uma fusão perfeita. Quando observamos o pequeno filhotinho da Bluey, sua aparência remete imediatamente à do Bandit, seu avô, quando ele ainda era uma criança. Isso é evidente em detalhes como as volumosas bochechas peludas e o interior das orelhas alaranjadas, características que eles compartilham. Por outro lado, nós também vemos traços do lado da família de sua avó, com o filhote exibindo duas manchas na cabeça, uma de cada lado. Mesmo sendo de cores diferentes, essas manchas lembram a distribuição das manchas de Brandy, irmã de sua avó, que também tem manchas ao longo das laterais do corpo. Olhando para as manchas no pequeno filhote, notamos que quase todas são roxas, uma característica marcante do Jean-Luc. Porém, a mancha azul escura do lado direito de sua cabeça remete diretamente ao vovô Bandit. Ou seja, o filhotinho da Bluey parece ser uma mistura perfeita das famílias Heeler e Jean-Luc. Mas as características do pequeno não se limitam apenas ao aspecto físico. Sua personalidade também reflete uma mistura equilibrada entre a mãe e o pai, assumindo que o pai seja mesmo o Labrador Roxo, Jean-Luc.
Isso fica claro pelo seu forte instinto de caça, já que ele parece sempre pronto para caçar seu avô ou Bandit em qualquer momento oportuno. Se voltarmos no tempo, é fácil lembrar que o próprio Jean-Luc teve o mesmo comportamento ao lado da Bluey no episódio Acampamento. Nesse episódio, Bandit era o porco selvagem que precisava ser capturado. Portanto, parece que essa habilidade de caçar o bom e velho vovô Bandit é algo que corre no DNA da família. Seja pela Bluey ou pelo Jean-Luc, essa tradição continua viva. E se você chegou até aqui é porque com certeza tá gostando do vídeo, então nada te impede de agora mesmo clicar no botão de inscrição aqui embaixo. Dessa forma, é possível imaginar como Bluey e Jean-Luc foram se aproximando ao longo dos anos, fortalecendo o vínculo que criaram na infância. Conforme o tempo passava, ambos percebiam que gostavam muito um do outro, mesmo vivendo em países diferentes. Chegou o dia em que Bluey finalmente entendeu tudo o que Jean-Luc dizia. Isso aconteceu porque o labrador roxo havia aprendido o idioma dela para garantir que pudessem se comunicar perfeitamente no futuro. Esse gesto fez com que o relacionamento entre eles ficasse ainda mais forte. Inspirada pelo gesto de Jean-Luc, Bluey começou a ler os presentes e livros que ele havia enviado. Fascinada pela literatura francesa, ela se aprofundou cada vez mais, explorando outras obras no mesmo idioma. Além disso, os dois mantiveram contato constante por celular e mensagens, o que ajudou a fortalecer o laço entre eles. Quando Bluey se formou, ela decidiu fazer sua primeira viagem internacional. O destino? O Canadá, onde Jean-Luc vivia. Além de estudar literatura francesa, Bluey finalmente encontrou seu grande amor pessoalmente, em um momento repleto de emoções. A partir desse encontro, o relacionamento dos dois evoluiu. Mesmo com Bluey retornando à Austrália, eles mantiveram um namoro à distância. Com o tempo, Jean-Luc decidiu se mudar para Brisbane, consolidando de vez a história de amor do casal. Pouco depois, os dois ficaram noivos e se casaram, dando origem à sua própria família com filhotinhos adoráveis. Um dos filhotes, inclusive, é aquele que aparece no final do episódio Surpresa. Se observarmos bem, ele possui características marcantes que destacam sua mistura única das duas famílias. A Inglaterra desempenha um papel muito importante na história de Bluey. Foi nesse país que Bandit e Tilly começaram a construir seu relacionamento, logo após terem se conhecido ainda na infância. O episódio Surpresa deixa isso bem claro com várias pistas que conectam o passado dos Zellers à Terra da Rainha. Um detalhe super curioso nesse episódio é a corrida que Bandit tenta assistir a todo custo. Vemos competidores de vários países participando, mas o destaque vai para a enorme quantidade de bandeiras da Grã-Bretanha espalhadas pela pista. Isso sugere que o evento acontece na Inglaterra, um país cheio de simbolismos para os Zellers. Agora, vamos falar sobre a realeza britânica, que também desempenha um papel interessante nessa conexão. Por muito tempo, a pessoa mais icônica da Inglaterra foi sua rainha, e poucos sabem que os soberanos desse país também são os monarcas de várias outras nações, como Austrália e Canadá. Exatamente os países onde vivem Bluey e Jean-Luc. Essa ligação entre os dois parece ainda mais especial quando analisamos essas pistas. Além disso, no mesmo episódio, há um cachorro competidor que usa um capacete com as cores azul, branco e vermelho, exatamente as cores da bandeira da França, país onde o idioma nativo do Jean-Luc é falado. Outro ponto fascinante acontece no final da brincadeira. Quando olhamos a casa dos Zellers por fora, vemos que vários anos passam em poucos segundos. Nesse curto intervalo, percebemos que prédios surgem, drones de entrega passam a sobrevoar Brisbane, e algo incrível acontece. A árvore no quintal dos Zellers cresce e se torna muito mais frondosa. Esse crescimento simboliza o amadurecimento da Bluey e também do Jean-Luc, como visto em Acampamento. Esses pequenos detalhes parecem ser uma mensagem escondida dos criadores da série, conectando ainda mais Bluey e Jean-Luc. Afinal, coincidências assim são raras, né? Repare em uma cena peculiar. A campainha da casa dos Zellers muda de lugar. Ela aparece bem acima da cabeça do filhote de Bluey, que está escondido, indicando que ele não poderia alcançá-la sozinho. Quem será que ajudou o pequeno? Pode ter sido um adulto que apertou a campainha ou levantou o filhote para que ele mesmo tocasse. Uma ideia bem interessante é que essa pessoa poderia ser o Jean-Luc adulto, agora pai do filhote de Bluey. Ele pode ter feito isso para observar se o pequeno teria as mesmas habilidades de caça ao porco selvagem que ele mostrou no passado. Essa teoria reforça ainda mais a ideia de que o labrador roxo do Canadá poderia ser o pai do filhote de Bluey. Não é emocionante imaginar isso? Esses detalhes são incríveis, não é mesmo? Tudo indica que há uma grande possibilidade de Bluey e Jean-Luc formarem um casal feliz, com um filhote que adora caçar, até mesmo o próprio avô. Claro, isso ainda é uma teoria, mas faz todo sentido, não acha? Enquanto aguardamos uma confirmação ou um desfecho para essa história, confira 2 vídeos super legais que separamos para você. Basta clicar e se divertir. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.